Olá pessoal, estamos aqui nessa terça, 8 de janeiro, ainda com a nossa lição sobre a formação do mundo, com o nosso verso para memorizar. Assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Hoje, terça, 8 de janeiro, com o tema O Céu Criado, e na lição de jovens o tema Deus me fez. A lição de adultos, mais uma vez, trazendo um pouquinho mais da parte técnica de todo o nosso conhecimento. A lição traz o versículo de Gênesis 1, de 6 a 8, que fala que Deus criou o firmamento. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã no segundo dia. Aqui, mais uma vez, Deus se apresenta criando alguma coisa através da sua palavra. E dessa vez ele cria o firmamento. Mais para frente a lição até traz um pouquinho dessa questão da palavra firmamento. Mas antes a gente precisa saber que Deus designou a sua função e lhe deu um nome. A sua função qual era? Fazer separação entre as águas. E deu o nome de céus. O primeiro ato é que, ao Deus dar nome ao firmamento, ele mostra que ele é soberano sobre o espaço. As ações do universo, as ações de tudo que ele criou, ele não é refém de nada disso. Ele tem poder sobre todas essas coisas. E a sua função, Deus fez com que o firmamento, que é o céu dividido em esferas, que nós conhecemos que a estratosfera, a ionosfera, e aqui a lição está se tratando da atmosfera, que é o espaço em que nós conhecemos por essa cor azulada. E essa parte da separação das águas é muito interessante, porque trata-se de que é nesse espaço em que Deus consegue separar, em todo esse sistema do nosso planeta, as águas que estão na superfície. Elas vão, evaporam para o céu, e lá no céu elas podem se locomover para qualquer parte da Terra. E depois elas retornam para a superfície em forma de neblina, orvalho, ou até mesmo a chuva. E dentro de tudo isso nós já vemos aí como Deus foi fazendo o planeta todo já estruturado de uma forma com que o equilíbrio pudesse existir, né? No local onde tinha mais água, evaporava e levava para outro lugar com menos água, e ali chovia. Um fator interessante é justamente essa palavra firmamento, que tem sido questionada por algum tempo. Ela é originária da palavra hebraica rakia, que às vezes é utilizada para descrever uma chapa de metal que foi batida muitas vezes até ela se tornar uma lâmina bem fina. Por isso o nome firmamento. Só que alguns críticos estudiosos, eles dizem que os hebreus acreditavam mesmo que por fora do céu, por fora dessa camada azul que nós vemos, existia uma chapa bem fixa que cobria o nosso planeta. Só que se isso for verdade, o texto bíblico está errado. Só que o uso da palavra firmamento nesse contexto, ele se aplica ao céu acima da atmosfera que nós conhecemos. Ou seja, no meu entendimento, e quero deixar isso bem claro, isso é um entendimento meu, naquele momento ali Deus criou, claro, essa separação entre as águas e fez tudo isso. E ele também criou uma forma com que nós, aqui de dentro desse planeta, pudéssemos ver o céu astral. Pudéssemos ver o céu que tinha as estrelas, o sol que ainda não estava criado, mas que nós pudéssemos ver esse céu onde estão contidos os astros. E tem até um fator interessante aqui no final da lição, que diz assim, observar o contexto do verso, porque é o seguinte: tem um outro texto de Gênesis que fala assim: as aves são descritas como voando sobre a face da expansão dos céus. E em outro texto, o firmamento é o lugar em que o sol e a lua são vistos. Ou seja, obviamente, as aves elas não voam na parte do firmamento onde o sol e a lua estão. No final das contas, em todo o contexto, o firmamento que Deus deu o nome de céus é o céu que nós vemos, esse céu azul que nós vemos, a parte da atmosfera, que é a parte onde estão os gases que compõem todo o equilíbrio terrestre, e a parte do céu em que estão os outros astros, o sol, a lua e as estrelas. Ao analisarmos a criação, após Cristo falar
e trazer a existência, né, do céu, da terra. Ele criou um planeta que permitia-se ser habitado, ou seja, ele criou os mares, criou as plantas que permitiam que fosse que servisse como alimentação, criou solo, enfim, e de forma bem complexa ele criou os seres humanos. E a palavra que ele usou, tipo, ao criar os seres humanos, ele criou a sua imagem, o homem e a mulher, a imagem de Cristo. E essa palavra traduzida do hebraico, a palavra em hebraico, imagem, quer dizer selém, que quer dizer era igual não só em semelhança física, mas também no campo emocional, ou seja, o ser humano, Adão e Eva, eles foram criados à semelhança de Deus, não meramente fisicamente, mas também o emocional. E Cristo tem um emocional muito forte. Nós observamos nas experiências bíblicas que ele tem esse emocional, ele é bem emotivo. E podemos ver que também essa característica foi trazida para nós, não só em semelhança, né? Foi distorcida após o pecado, mas na criação existia essa semelhança também. Interessante que Deus, com sua inteligência, ele, ao criar todo o planeta Terra e os vegetais, ele nos deu uma dieta. Ele já criou uma dieta para todos nós, né? Antes de ser criado seres humanos, já estava pronto sua alimentação e a dieta que deveria ser seguida. É tanto que lá em Gênesis 1:29 diz: todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, ou seja, foram nos dados essa alimentação. Então, já vem desde a Bíblia a questão de que os animais não foram feitos para serem abatidos para alimentação, nem a questão de um animal se alimentar do outro. Todos nós tínhamos essa alimentação com base em vegetais. E hoje muitos estudos, né, mostram que a dieta mais aconselhável é a questão de se alimentar de vegetais. Que isso não só é saudável no sentido da alimentação, mas no sentido de prevenir também outras doenças cardíacas, enfim. O Deus que recria, algo muito interessante nesse final dessa lição aqui é o seguinte: Deus conhece todos nós, Ele conhece nossos problemas, Ele conhece cada situação triste que nós passamos, e Ele nos ama muito, Ele quer muito nos tirar dessas situações. Ele quer que nós estejamos experimentando a cada dia a recriação, ou seja, que Ele nos recria a cada dia através de nós experimentarmos a salvação. Ao analisarmos Davi, quando ele pecou lá com Betseba, aí logo em seguida ele se arrependeu e implorou, né, a Cristo que criasse nele um coração limpo. E essa mesma palavra hebraica usada por Davi lá, ao pedir que criasse um coração limpo nele, foi a mesma palavra usada lá em Gênesis, que é a palavra bar, ou seja, essa expressão usada por Davi e lá em Gênesis mostram que foram momentos que foram criados, que só eram permitidos ser criados por Deus. Ou seja, assim como no momento da criação, só Deus poderia fazer aquilo ali, também no ato de nos transformar, de nos dar um coração limpo, como Davi pediu, só Deus pode fazer isso. E Deus deseja hoje que nós estejamos a cada momento buscando que Ele nos recrie, desejando que Ele complete esse plano, né, da criação em nós. Ou seja, Ele nos criou perfeitos, mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, houve uma deturpação da nossa imagem. E Ele deseja que nós, ao buscarmos a salvação através dele, nós estejamos assim sendo recriados para completar assim o plano da salvação que Ele deseja para nós. A gente não pode esquecer de frisar, o Carlos falou muito bem essa questão do Deus, mas nós estamos falando do Deus Jesus Cristo. A lição está tratando de Jesus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus da ação para nós seres humanos. Porque às vezes quando a gente fala muito de Deus, a gente atribui essa função de criação apenas para Deus Pai. Mas em relação a nós seres humanos, e um dos objetivos da lição é justamente esse, apresentar para nós Jesus também como nosso Criador, não só como nosso Salvador. E nunca esquecemos de que nada é por acaso, nada que está nesse mundo é por acaso, tudo tem um propósito. Tudo foi criado com o propósito de fazermos estarmos bem, sermos seres humanos melhores, convivermos bem, tanto com a natureza, como com o nosso próprio corpo, com tudo que está dentro desse planeta aí. A gente não pode deixar de observar também que lá em Gênesis são usados os verbos no plural, ou seja, a criação não foi feita por apenas um, foi feita pela Trindade, que é um. A gente não pode confundir as coisas, né? A Trindade é um. É isso aí, pessoal. Pois é, até amanhã.